e Maria Clara dos Santos, mãe e irmã da discente Bárbara Marques dos Santos, eternizada nos corações de seus amigos e como nome da 34ª turma do curso de Direito da Unesp. Caríssimos bacharéis e bacharelas em Direito, familiares, amigos, servidores técnicos da nossa faculdade, todos os presentes nesta cerimônia. É um privilégio enorme escutar cada um desses belíssimos discursos, olhar para vocês depois destes 2 anos de pandemia e ver tanta emoção transbordando, a oportunidade de celebrarem esses dias. E nem precisaria acrescentar nada àquilo que já foi dito. Mas me preparei para fazer alguns cumprimentos, para fazer a sempre necessária defesa da universidade pública. E pensei também numa breve reflexão, que eu não sei se por coincidência, que eu prefiro chamar de providência, será sobre a liberdade. Porque a Ana Carolina falava sobre as escolhas, o Vitor sobre o tempo, e eu acho que terminar essa noite pensando um pouco sobre a liberdade é algo que faz muito sentido. Eu quero então cumprimentar todos os professores desta faculdade, que de maneira muito dedicada e competente possibilitaram as condições necessárias para uma formação jurídica com qualidade e crítica, a qual tem sido reconhecida pelo êxito nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil e nos concursos públicos mais concorridos, bem como no exercício da advocacia e na carreira acadêmica. Nesse sentido, parabenizo de maneira especial os professores escolhidos pela turma para receberem as honrosas distinções de patrono, paraninfo e homenageado. Esse testemunho dado pelo Vitor e esse testemunho dado por vocês na relação com o Vitor certamente expressam de uma maneira belíssima como o Vitor foi marcante para a turma de vocês, assim como o Paulo, assim como o Machado, mas especialmente o Vitor. Emocionante mesmo ouvi-los. Mas a universidade não é composta apenas por docentes e estudantes. Os servidores técnicos administrativos são atores fundamentais para o funcionamento e o cumprimento dos objetivos da instituição. Portanto, é indispensável reconhecer a dedicação de cada um dos funcionários da Unesp, que, sem medir esforços, asseguraram todo o suporte necessário para o desenvolvimento das nossas atividades acadêmicas. Na pessoa da senhora Vanice, servidora homenageada, cumprimento todo o corpo técnico administrativo da faculdade. Quero agradecer também na pessoa da Neide, diretora técnica acadêmica da faculdade, a todos aqueles que atuaram na preparação da cerimônia, assim como a empresa Virazon. Parabenizo de forma muito especial a todos os familiares pela contribuição inestimável para a educação e realização dos sonhos de seus filhos. Muitos fizeram grandes sacrifícios para que obtivessem esta conquista, mas certamente nada se compara à felicidade de verem seus filhos e filhas serem graduados em um dos melhores cursos de Direito do Brasil. Caríssimos formandos, os cumprimentos finais e mais importantes desta noite são para vocês. Sua dedicação, capacidade de superação, de adaptação, como foi bem colocado no discurso das oradoras, em tempos de pandemia e ensino remoto, aliados à excelência acadêmica, possibilitaram essa conquista. Sei que não precisava dizer, mas comemorem muito, festejem muito, e como vocês sabem festejar, aproveitem esses dias, vocês merecem, celebrem a vida. Impressiona-me o carinho e orgulho que vocês têm por serem unespianas e unespianos. Por isso, posso estar sendo repetitivo, mas eu sempre digo, jamais serão nossos ex-alunos, simplesmente antigos alunos, mais experientes,
para os quais as portas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais estarão sempre abertas. Levem consigo a nostalgia daqueles que costumam ser chamados de os melhores anos da vida, mas conservem a convicção de que o melhor está por vir. Sejam muito felizes e retornem sempre à nossa universidade. Hoje também é um dia especial para mim, porque é a última vez que eu presido uma festividade de formatura na condição de diretor da faculdade. Assim, eu gostaria de aproveitar este momento para expressar a vocês e indiretamente às gerações de estudantes que vos antecederam nos últimos 4 anos, minha mais profunda gratidão pela oportunidade de dirigir a faculdade e por todo o aprendizado que tive na convivência com vocês. Muito obrigado. Nós vivemos uma época, e agora passo à segunda parte da minha fala, de desafios sem precedentes na história recente. A pandemia de Covid-19, com mais de 662 mil pessoas mortas no Brasil e muito sofrimento. O crescimento das desigualdades, da fome e da miséria, a guerra e os impasses na governança global. Retrocessos no regime democrático e no Estado de Direito, desconstrução de políticas públicas edificadas a partir da Constituição de 1988, inclusive as de educação superior, ciência e tecnologia, somados aos ataques diretos às universidades públicas, ao conhecimento científico e às expressões artísticas e humanísticas pelas forças do atraso e do obscurantismo. Diante desse contexto, as universidades públicas não apenas resistem, como também constituem um espaço imprescindível para a defesa da vida, como ficou evidenciado no desenvolvimento de vacinas, testes, equipamentos, tecnologias sociais e disseminação de informações embasadas durante a pandemia. A liberdade acadêmica, artística e política, a defesa da diversidade e da pluralidade, e a Unesp, de forma tão bela, cada vez é mais diversa e plural. E ainda, a universidade pública cumprirá um papel fundamental nos próximos anos para a reconstrução do Brasil. A história de 60 anos de nossa Faculdade de Ciências Humanas e Sociais constitui uma demonstração incontestável do caráter indispensável dessa instituição para a educação superior, o progresso científico brasileiro, a troca de saberes com a comunidade e a promoção do desenvolvimento de Franca e região. Assim, defender a universidade pública brasileira, o Estado de Direito e a democracia é um dever para quem ocupa a minha posição em uma solenidade como essa. Passo agora para concluir a minha breve reflexão sobre a liberdade. E por que é que estou propondo essa reflexão? Primeiro, porque vocês acabaram de jurar defender a liberdade como bacharéis e bacharelas em direito. Mas mais importante do que isso, por 2 outras razões. Porque a busca pela liberdade é um dos maiores desejos dos jovens, o qual se manifestou de forma muito intensa quando ingressaram na Unesp e agora ganha uma nova expressão no momento em que conquistam seus diplomas e se tornam profissionais de direito. Em segundo lugar, eu proponho essa reflexão porque nós vivemos tempos paradoxais. Nunca fomos tão livres e, simultaneamente, tão oprimidos, seja pela brutalidade da violência ou por formas sutis, que muitas vezes nem percebemos. Nós nos aprisionamos pensando que somos livres. Diante disso, eu lhes pergunto, afinal, o que é a liberdade? Nós somos livres? O que é ser livre? E o direito? Ele é um instrumento de garantia da liberdade ou de opressão? Fiquem tranquilos que eu não vou tentar responder essas questões tão complexas neste momento de festividade. Mas gostaria muito que essas perguntas continuassem a ecoar em suas mentes nos próximos anos de suas vidas. Sem tentar responder essas perguntas, mas manifestando a minha preocupação, eu destaco que nessa época em que há a ilusão da liberdade ilimitada, nós vivemos, na verdade, um contexto de grande opressão. Peço desculpas
às senhoras, aos senhores, por lembrar de coisas tristes numa noite de festa, mas nós vivemos um tempo de grande opressão por diversas armas da morte. As armas da desigualdade e da precarização das condições de trabalho e das políticas sociais, a violência no campo e contra os povos indígenas, a violência policial e no sistema carcerário, o domínio das periferias das cidades pelo crime organizado e pelas milícias, os crescentes casos de feminicídio e de violência motivada pelo racismo, pela misoginia e pela homofobia, a escalada armamentista da sociedade brasileira. Nunca se adquiriu tantas armas no Brasil. A grande arma que nós devemos usar é a arma da razão e do direito, jamais as armas da morte. A disseminação de notícias falsas e do discurso do ódio que limitam a capacidade de discernimento. E não há liberdade sem discernimento racional. Mas a liberdade também é restringida pela razão neoliberal de que tratam Pierre Dardot e Christian Laval. Eles dizem que ver na situação presente das sociedades apenas o gozo sem obstáculos é esquecer a face sombria da normatividade neoliberal, a vigilância cada vez mais densa do espaço público e privado, a rastreabilidade cada vez mais precisa dos movimentos dos indivíduos na internet, a avaliação cada vez mais minuciosa e mesquinha da atividade dos indivíduos, a ação cada vez mais pregnante dos sistemas conjuntos de informação e publicidade e talvez, e sobretudo, as formas cada vez mais insidiosas de autocontrole dos próprios sujeitos. Submetemo-nos, em todas as esferas da vida e dos relacionamentos humanos, à lógica da competição, à busca incansável pelo sucesso, o que em grande medida explica o esgarçamento do tecido social, as profundas desigualdades, as dificuldades do diálogo, a exacerbação da violência e, por que não, esta verdadeira epidemia de depressão que enfrentamos nos nossos tempos. As saídas para esse estado de coisas certamente estão muito além do âmbito do direito, mas as instituições e a cultura jurídica têm um papel fundamental a desempenhar. Nesse sentido, eu tomo a liberdade de fazer também uma homenagem ao meu primeiro mestre de Teoria do Estado, recém-falecido, professor Dalmo Dallari, grande defensor dos direitos humanos no Brasil, que em uma de suas muitas lições disse: persiste a necessidade de declarar e assegurar os direitos fundamentais dos indivíduos. Persiste igualmente a necessidade de limitar o poder, sendo indispensável, entretanto, o cuidado de limitar juridicamente todos os poderes que ameacem ou possam vir a ameaçar a liberdade efetiva e a igualdade de possibilidade dos indivíduos. Termino este pronunciamento expressando meus votos de que, mais do que felizes, sejam livres. Até porque, sem liberdade, pode haver uma ilusão hedonista, um sucesso profissional fugaz e desprovido de significado existencial mais profundo, mas não felicidade. A felicidade individual e coletiva, assim como a liberdade, só é possível se alicerçada na solidariedade, em um espírito de comunidade fundada no reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano. Que o direito, durante todas as vossas vidas, mais do que uma profissão, seja um instrumento de luta pela liberdade, pela democracia e pela emancipação humana. Parabéns a todos vocês e muito obrigado.